A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição que consta do livro Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as Sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, escrita pelo nosso honrado pastor José Gonçalves. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva e evangelista na Igreja Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. E hoje aprenderemos uma importante lição que traz como título Resistindo às Sutilezas de Satanás. Textuário: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Nossa verdade prática: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Leitura bíblica em classe para o próximo domingo, Tiago, capítulo 4, versículos de 4 a 10. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigos de Deus. Ou, cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós, duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se, e o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e eles vos exaltará. Chegamos ao final de mais um trimestre. Ao longo dele, estudamos a respeito de várias sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. As sutilezas que tentam atacar a Igreja, tanto por dentro quanto por fora, talvez nunca na história da Igreja esses ataques sutis estiveram tão intensos. É bem verdade que esse fenômeno é muito mais nas igrejas do Ocidente, pois nas igrejas em regimes não democráticos, os ataques são mais frontais. E em todo sentido, somos chamados por Deus a resistir os ataques do maligno. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar o comprometimento com uma vida centrada em Cristo, conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras, mostrar o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo e, por último, incentivar o comprometimento com a igreja local. Uma pequena introdução é que nas lições anteriores, como a igreja genuína e evangélica, está sob o ataque do inimigo. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para a qual foi chamada. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um evangelho diluído em que poucas ou quase
nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Nesta lição, veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Por isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário, se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que se tenha a Escritura como fundamento de sua fé e prática, e buscar uma vida cheia do Espírito. Por último, é mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso dessa guerra se não possuir forte compromisso com a igreja local. A Deus toda a glória. E a palavra-chave central do texto: resistir. No primeiro tópico, comprometimento com uma vida centrada em Cristo. 1. Cristo, o Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse: e em nenhum outro há salvação. Atos capítulo 4, 12. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. 2. Cristo o Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo, o único Salvador, por outro lado, jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. E uma síntese da nossa lição aqui, a primeira síntese: é preciso estar comprometido com Cristo, o Salvador e Senhor. 2. Comprometimento com as Escrituras. Subtópico 1. Bíblia, a revelação de Deus. Vez por outra, vemos falsos profetas questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus, contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. 2. A Bíblia, regra de fé e conduta. Quando a Bíblia deixa de ser revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos e morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. E um resumo do tópico 2 é: comprometer-se com a Bíblia é tê-la como revelação de Deus, considerando-a única regra de fé e conduta. Terceiro tópico: comprometidos com uma vida cheia do Espírito. O Espírito Santo no plano da redenção. É o Espírito Santo que conduz um homem a Cristo. João capítulo 16, versículos 8 e 11 e capítulo 3, versículo 5. O Espírito nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. 2. A vida cheia do Espírito Santo. Há uma obra do Espírito no interior do cristão que o santifica para Deus. Podemos dizer que essa é uma obra consagrada do Espírito. Nesta terceira sinopse é que é preciso buscar a vida
cheia do Espírito, em que somos conduzidos e dirigidos por Ele. Quarto tópico, comprometimento com a igreja local. E o subtópico 1, a igreja como corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de referência ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. 2. O lugar e a importância de cada membro da igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, de tijolos e areia. Ela é o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. Um desigrejado é alguém que, por razão, não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo. Chegamos ao final desta lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e descartar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que dias difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. Revisando o conteúdo. Cite textos bíblicos que fundamentam a centralidade de Cristo na mensagem apostólica. Se, por um lado, a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, qual o outro lado da igreja jamais deve esquecer? Se a Bíblia deixar de ser palavra de Deus, como defende alguns no que ela se torna? Quem conduz um homem a Cristo? Cite algumas das sutilezas que estudamos ao longo do trimestre. Fique todos com Deus e conte sempre com as minhas orações.